você que acompanha a programação da TV Unifeb, seja muito bem-vindo em mais um programa Coletiva, o nosso programa semanal de entrevistas. Aqui ao meu lado, Wender Rodrigues, chefe de jornalismo do TVU Jornal, segunda edição. Recebemos hoje em nossos estúdios o comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, capitão André Navarrete. Em 2020, a PM foi responsável por 62 mil ações e 500 prisões realizadas na cidade e região. Nós vamos hoje conhecer um pouco mais sobre este trabalho e também trazer dicas de segurança e prevenção a todos os cidadãos. Então, fique com a gente. Capitão, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço o convite, obrigado Fabíola, obrigado Wender, muito obrigado, é uma satisfação muito grande estar presente. A gente agradece mais uma vez. Capitão, vamos começar pelo tema principal aí que permeia todos esses últimos meses da nossa vida, que é a pandemia. Durante esse período, como tem sido o trabalho da Polícia Militar nas ruas? O efetivo reduziu? O que mudou de fato no dia a dia de vocês? A gente teve algumas medidas a serem adotadas pelos policiais, até para a segurança de contágio. Então, para o próprio policial, ele ter a sua segurança nas ações policiais aqui em Votuporanga e todo o estado. E ele teve que se adequar, né, a essa situação da pandemia, na realização de abordagens, revistas pessoais. Então, os policiais passaram por um treinamento adequado, receberam um equipamento, né, para ter essa segurança, como máscaras, álcool em gel nas viaturas, procedimentos de higienização dos seus equipamentos, do rádio comunicador. Então, assim, o policial ele teve que se adequar a essa questão da pandemia para evitar o contágio dele se contaminar e transmitir para outras pessoas também. Uhum. Aqui em Votuporanga, as doses das vacinas chegaram no dia 20 de janeiro. Como é que tem sido esse acompanhamento da Polícia Militar? Vocês estão escoltando, não é, esses caminhões? Sim, nós estamos acompanhando o transporte, é uma questão de segurança, né? Então o policial ele vai para fazer a segurança desse transporte, né? Ele não tem contato com o que está sendo transportado, né, por questões de segurança, ele está fazendo a segurança desse transporte, e isso a gente está fazendo em todo o estado. Capitão, a gente sabe que a Polícia Militar também é um serviço essencial. Desde o início da pandemia, vocês não pararam, assim como os profissionais médicos, nós da imprensa, mas vocês já têm previsão de quando vão receber a vacina para, de fato, estarem mais protegidos? Não, a gente ainda não tem essa previsão fixa com data marcada, né? Nossa preocupação atualmente é estar realizando essa distribuição, essa escolta da melhor forma possível, que a população de risco receba, né, essas doses, né? Por enquanto está sendo o pessoal da saúde e logo vai entrar, né, os idosos, o pessoal de risco, e por enquanto a nossa preocupação está sendo essa. Capitão, e essa mudança na rotina das pessoas provocada pela pandemia, com o isolamento domiciliar, o home office, isso impactou de maneira positiva em casos de violência ou em redução de acidentes? Como é que foi? Nós tivemos uma mudança nessa questão, né? Então, mudou-se a rotina das pessoas, né? A Polícia Militar também teve que se adequar a essas mudanças de rotina, tipo de fiscalização mudou, né? Foco de algumas questões criminais também mudou. A gente teve sim um aumento de ligações em casos de violência doméstica, então isso aí realmente é um número que subiu, né? Esses chamados 190 para atender esse tipo de solicitação, então a gente teve um aumento grande nessa demanda aí, até por conta, o pessoal permaneceu mais em casa, ficou mais em casa, a gente acredita que isso, né, que ocasionou esse aumento, né? Então isso foi um aumento considerável. Tivemos reduções de outras questões, então o próprio acidente de trânsito diminuiu, né, acidentes com vítima e da forma geral que ele vem acontecendo por conta dessa diminuição do fluxo de pessoas nas ruas. Então, assim, a gente teve aumento de algumas questões e diminuição de outras. Então, o policial ele teve que se adequar a toda essa questão, né? Algumas ocorrências que antes eram mais simples, né, se tornaram mais complexas, por conta da pandemia, da contaminação, do acúmulo de pessoas. Então, a gente teve que se adequar também nesse sentido. O senhor falou justamente sobre o acúmulo de pessoas. Desde março do ano passado, o pedido é fique em casa, o isolamento social. Como que a gente está em Votuporanga em questão da aglomeração? Olha, a gente vem bem em Votuporanga, né? Apesar da gente ainda ter essas questões, algumas festas clandestinas que o pessoal tem feito, e a Polícia Militar tem atuado, né, conforme chega para nós a informação. Então, assim, vendo de uma forma geral, acredito que Votuporanga está muito bem nessa questão. A gente tem, né, uma prefeitura que é preocupada com isso, o pessoal da vigilância sanitária também atua de forma ativa nessas questões. Então, assim, eu vejo Votuporanga como uma cidade muito bem organizada nesse sentido.
E, capitão, se a pessoa quiser fazer alguma denúncia nesse sentido de aglomeração, seja em festa particular ou em festa na rua ou alguma aglomeração ali em praças, como que a polícia faz esse acompanhamento? E é possível fazer essa denúncia direto para a polícia? Sim, é possível. Casos que entram, né, que não estão obedecendo o decreto, não estão obedecendo alguma legislação, a gente vai atuar, tá? Tanto na forma criminal como na forma administrativa, comunicando à prefeitura. O policial ele faz um relatório de avaliação de infração que vai para o órgão responsável, que vai fazer a análise e vai autuar ou não, né, o organizador, o proprietário do local, as pessoas que ali estão. Então, o policial colabora com essa fiscalização por parte da prefeitura. Em contrapartida, se a gente tem uma ação efetiva nessa fiscalização, coíbe que outros eventos aconteçam. Então, assim, o policial, essa denúncia é bem-vinda, o policial vai atuar de acordo com o local, de acordo com o que ele vai encontrar no cenário. Então, é difícil a gente pontuar casos, mas o policial ele vai analisar o caso que ele vai se encontrar, vai acionar a vigilância sanitária se for o caso e vai, além das medidas criminais que ele vai adotar, como registro de boletim ou conduzir as partes à delegacia, ele vai também elaborar um relatório administrativo para a prefeitura adotar as providências também. Uhum. Recentemente a imprensa noticiou um caso assim de uma praça que tem recebido muitas pessoas, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Casos que não são criminais, o policial ele tem orientado a população, principalmente quanto ao uso de máscara, evitar aglomeração. A gente teve, principalmente quando estava no pico da pandemia, a gente teve viaturas com som fazendo essa divulgação para que as pessoas sigam as orientações, né, federais, estaduais e municipais e permaneçam em casa, né? E a Polícia Militar tem atuado dessa forma. Nos casos em que ele vai ter que fazer uma verificação criminal, igual um estabelecimento comercial que está descumprindo um decreto municipal, uma pessoa que está contaminada e não deveria estar lá, não está no hospital, a Polícia Militar vai adotar as medidas criminais, vai fazer o registro criminal. Capitão, e de forma geral, no caso de necessidade, quem tiver que fazer algum boletim ou procurar a delegacia, qual que é a orientação que a polícia vem dando? Hoje nós temos ferramentas que são muito importantes, que é o BO eletrônico, então a pessoa pode acessar, né, pelo site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, fazer um boletim de ocorrência eletrônico. Tá? Então isso ajuda muito, vai evitar que ele vá até o distrito policial, fique por lá um bom período, né, um bom tempo, às vezes vai estar movimentada essa delegacia, né, porque a Polícia Militar continua trabalhando e realizando prisões que vai para a delegacia. Então, assim, a população ela tem essa ferramenta eletrônica, ele pode estar fazendo esse registro eletrônico. Uma questão importante, é muito importante que a pessoa que seja vítima, né, de algum crime, que ela comunique 190. Então, ela pode fazer o seu boletim eletrônico, mas é muito importante que acione 190. Por quê? O policial está na rua 24 horas e ele está recebendo essa informação no nosso centro de comunicação. Quando o cidadão faz esse contato via 190 e informa o crime ocorrido, o policial é cientificado desse crime. Então, um exemplo prático, a pessoa teve seu carro roubado. Ela liga o 190 e passa os dados do veículo que foi roubado, o horário, como que foi a situação do roubo, como que a pessoa estava, que arma que ela utilizou. Então, isso é muito importante para o policial que está na rua, porque com base nessas informações é que ele vai atrás desse indivíduo. Ele vai conseguir abordar, vai conseguir recuperar o bem para a pessoa, até nos casos de furto. Tá? Então, isso é muito importante. É importante que, além do registro do BO, se a pessoa desejar fazer o registro eletrônico, que ela notifique o 190. Essa questão do 90, inclusive, recentemente houve uma mudança até. Antigamente a gente ligava, caía numa central aqui em Votuporanga e agora é em Rio Preto. Por que essa mudança, capitão? Isso gerou algum problema, alguma demora no atendimento? Existe uma preocupação da Polícia Militar com o emprego do policial na área operacional. Então, quanto mais policiais nós temos na área operacional, mais é a nossa presença na rua, consequentemente nós vamos conseguir diminuir os índices criminais, evitar que o crime aconteça, que esse é o objetivo principal da Polícia Militar. Então, por isso, a Polícia Militar ela constantemente faz adequações, buscando sempre ter o máximo de empenho na área operacional. Tá? Então, essas adequações foram necessárias para que a gente tivesse um maior empenho e uma maior eficiência no atendimento da população. Tá?
isso não interfere no atendimento da população, tá? Então, a população ela faz esse contato 190, em que pese vai cair em São José do Rio Preto, mas o despacho é diretamente com a viatura daqui. Então, não se perde tempo. Então, às vezes, a pessoa tem essa ilusão de que está se perdendo tempo no atendimento. Não, não interfere no tempo do atendimento da viatura. O que acontece? A maioria até as pessoas vêm me procurar que tem essa dúvida. O atendente 190, ele fica conversando comigo e eu não sei se a viatura está indo ou não e fica nessa dúvida. E às vezes a pessoa até fica nervosa, fica tensa porque ela está sendo vítima ali, tem uma situação de risco e ela quer, logicamente, que a viatura chegue o mais rápido possível. Mas assim, eu quero que as pessoas entendam que o atendente, ele já notificou a viatura mesmo já... com o telefone ainda... Exatamente, mesmo ele conversando com a pessoa, ele já informou a viatura e a viatura já está a caminho. O atendente, ele busca o máximo de informações possíveis para notificar a viatura que está a caminho. Então, isso é muito importante para o policial que está chegando no local. Então, quanto mais informação ele tiver do que está acontecendo ali, mais eficiente ele vai ser na sua ação e maior segurança ele vai trazer para aquela pessoa que solicitou a viatura policial. Tá? Então, é importante que a população entenda que o atendente ele fica ali para justamente aumentar a eficiência do policial que está a caminho e o policial já está notificado do que está ocorrendo e já está indo até aquela pessoa. Quanto tempo leva em média, mais ou menos, um atendimento aqui em Votuporanga? Olha, isso eu não vou saber precisar para você, tá? Mas teve casos aqui que demorou 1 minuto o atendimento. Então, assim, teve casos aqui que o policial salvou um bebê que estava engasgado, a pessoa fez 190, a viatura chegou em menos de 1 minuto no local, tá? Então, é difícil dizer, assim, o tempo, né? Nós vamos ter prioridades de atendimento, então ocorrências mais graves, que envolvem risco de vida e, assim, no seu grau de prioridade, que a gente tem uma tabela, né, de prioridades de atendimento, a viatura vai ser destinada para ocorrências mais graves. Então, assim, ocorrências que são menos graves, elas vão entrar mais atrás dessa fila de atendimento. Então, é difícil te falar o tempo. Por vezes, a gente vai ter um empenho maior em ocorrências graves e, por vezes, às vezes vai estar tranquilo, não vai ter essa fila longa e o policial, às vezes, vai chegar numa ocorrência simples, muito rápido. Tá? Então, é difícil a gente precisar esse tempo de atendimento. Capitão, e independente aí deste ano tão atípico que nós tivemos e ainda estamos vivendo, qual que é a sua opinião sobre a segurança pública aqui em Votuporanga? Olha, a segurança pública aqui em Votuporanga ela é muito bem realizada, tá? Não porque eu sou comandante da 3ª Companhia, mas ela já vem, né, há um longo tempo, né, numa administração constantemente positiva, tá? Então a gente tem uma queda de índices aí criminais constantes aqui em Votuporanga e estamos chegando num patamar já que ele oscila, né? É difícil de se manter, quando os números são muito baixos, né? É muito difícil você manter esse índice. Né? Então a gente já está chegando nesse patamar, né, tendo esse embate aí com números que são baixos, tá? Então a segurança pública aqui é muito bem realizada. Os policiais que aqui estão, todos são daqui da cidade de Votuporanga, então eles têm um empenho muito grande com a sua cidade, tá? Além da cobrança da população, tem a cobrança dos familiares, dos próprios familiares, tá, que residem aqui em Votuporanga. Então, a segurança pública aqui é muito bem-vinda, muito bem realizada. Nós temos aí movimentações de policiais, né? O número de policiais que querem vir trabalhar em Votuporanga é muito grande. Então, assim, a cobrança que o policial militar tem aqui em Votuporanga, ela é muito alta. Tá? Ele tem a sua cobrança interna, né, na Polícia Militar, normas e regras de trabalho, né, que ele tem que desenvolver um bom trabalho. Né? Tem também o atendimento à população, tá? Então, que traz informações de como anda o atendimento do policial. Então, assim, a segurança pública aqui é algo que vem muito bem. Você comentou que muitos policiais desejam trabalhar em Votuporanga. Por que isso? A nossa fama é boa? Não, a cidade é muito acolhedora, né, muito bem organizada. As gestões que aqui estiveram foram muito bem na cidade. Pessoal que vem de fora, muita gente de fora que às vezes vem visitar Votuporanga, elogia muito a cidade, sempre a gente escuta elogios de organização da cidade, sinalização, o clima da população é muito receptiva, né, com pessoas que vêm de fora também. Eu mesmo, quando cheguei em Votuporanga, fui muito bem recebido. Então, assim, é uma cidade muito agradável.
Então, dificilmente a pessoa que vem aqui não goste de Votuporanga, tá? Você veio de Mirassol há 2 anos, né? Eu gostaria que você comentasse quais foram os principais desafios que você encontrou aqui na cidade e, na sua visão, o efetivo é suficiente para atender essa nossa região? Quando eu cheguei há quase 2 anos em Votuporanga, fui muito bem recebido. O pessoal daqui é muito bem receptivo. Eu já frequentava a cidade desde moleque, desde criança, né? Eu sempre vim para cá. Atualmente estou vivendo aqui na cidade, eu moro aqui em Votuporanga. E foi muito positivo na questão policial. Como eu falei, o policial aqui é um policial diferenciado, ele tem um treinamento constante e ele quer muito que a cidade cresça aqui, né? Que o crime não aconteça e que a população seja protegida desses criminosos. Então, o nosso policial aqui é muito ativo na questão criminal e de proteção da população. Então, a visão que eu tive quando cheguei foi a melhor possível, né? Trabalhei em Mirassol também, um excelente local para se trabalhar, com excelentes policiais, né? Mas o grande diferencial de Votuporanga é essa questão do empenho que o policial tem. Capitão, a Polícia Militar ela tem algumas ações que contribuem em toda essa segurança oferecida à população, né? Uma delas é a atividade delegada. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essa função que é oferecida à população e se a gente tem alguma previsão aí para ampliação desse serviço. Sim, para explicar essa questão, eu até vou explicar as questões das parcerias que nós temos. Quando eu cheguei, né, fui muito bem recebido. Nós temos o presidente do CONSEG, que é o Emerson Bortolaia, temos a Secretaria de Trânsito também aqui da Prefeitura Municipal e toda a Associação Comercial de Votuporanga também. Tá? Então, existe uma conversa muito grande com esses órgãos. Então, a gente faz a reunião, conversa, discute, estabelece ideias, né, estabelece metas e surgem ideias do que a gente pode fazer para melhorar a questão da segurança em Votuporanga. Tá? Então, a questão da atividade delegada é um ponto primordial na segurança do município. A gente, por conta da pandemia, esses números, né, variaram. A gente teve, quando eu cheguei, eu peguei realmente a crise da renovação do contrato, que politicamente acabou demorando, se estendendo um pouco. Não por culpa da administração do município, nem por culpa da Polícia Militar, mas por questões políticas que isso acabou, né, demorando. E graças a Deus, né, deu certo. Nós retomamos a atividade delegada num período curto aí que ele ficou ausente, mas a população sente, então a gente consegue observar na prática que isso faz falta para a população. E qual que é o diferencial desse tipo de policiamento? É um policiamento que ele é conveniado com o município é que faz o pagamento da hora trabalhada pelo policial, porém os meios são fornecidos pelo Estado. Então, o policial militar, fardamento, viatura, combustível, tudo isso é fornecido pelo Estado. Aí, em contrapartida, a gente tem um policial na rua que está fazendo o patrulhamento ostensivo, tá? Além daquele efetivo ordinário que nós temos escalado. Então, o policial, na sua hora de folga, ele se inscreve, se voluntaria para fazer esse policiamento. Tá? O diferencial é que esse tipo de policiamento ele não atende 190. Então, ele é mais fixo em determinados locais. Tá? Então, a prefeitura estabelece a sua necessidade, ela que está assinando o convênio, está pagando o convênio, então ele vai fazer a segurança de instalações municipais, né, fiscalização de outros órgãos de interesse da prefeitura. Né, a gente concorda com essas situações que são colocadas. É claro que o que pesa no final é a questão da segurança pública, então, tendo interesses divergentes, a palavra final é a segurança pública, né, a proteção da população, mas esse empenho ele é fixo, então ele não atende o 190. A gente tem as viaturas que estão empenhadas nesse atendimento, que ela tem o seu local de patrulhamento específico, porém ela vai estar atendendo a população. Uhum. Então, se a gente tem uma demanda muito grande de ocorrência, esse policial ele vai ficar pouco tempo naquele local. Em contrapartida, a atividade delegada não. Como ela não está empenhada nesse atendimento, ela permanece naquele local. Tá? Isso daí surte um efeito muito grande na prevenção de crimes. Tem previsão de expansão, capitão? Nós temos uma previsão, sim. Fiz uma reunião, né, com os vereadores na Câmara Municipal, pude conversar com alguns vereadores, o presidente da Câmara, o Serginho, me recebeu lá, a gente pôde conversar algumas questões do que a gente pretende para
o planejamento do policiamento para os próximos anos, até por conta da pandemia também a gente teve que adequar algumas questões, e a prefeitura sinalizou de forma positiva nesse aumento, tá? Então a gente, até nessa questão das vacinas, a gente já teve um aumento, né, nesses policiais que estão na atividade delegada para dar esse apoio, esse suporte a essa questão da vacinação, mas a gente tem uma previsão de aumento sim, tá? De melhoria nesse tipo de serviço, de aumento nessas vagas para policiais. E quanto à central de monitoramento prevista para Votuporanga, qual é a situação dessa instalação e como ela poderia contribuir com o trabalho da PM? Essa central de monitoramento nós conversamos na gestão ainda do Dado, tá? Do prefeito Dado, juntamente com o presidente do Conseg, que era o Emerson Motolai, a gente teve a oportunidade de estar conversando com o prefeito para se estudar essa questão do vídeo monitoramento. Nós já temos uma realidade em outros municípios que são menores que Votuporanga, que já tem um sistema de monitoramento, principalmente entrada e saída de cidades, que tem um custo menor, são cidades menores, mas que tem uma tecnologia muito interessante para nós, que é o acesso remoto de imagens. Então, o acesso por smartphone, então o policial ele consegue ter esse acesso de forma muito rápida, e principalmente quando o delito acontece, os policiais que estão indo para aquela ocorrência ou para aquele município, eles conseguem verificar, né, que sentido que foi tomado pelos criminosos. Então isso daí ajuda e muito, torna muito mais eficiente a ação policial e traz a segurança para o próprio policial que está indo no apoio em determinadas ocorrências, principalmente ocorrências de maior gravidade, que envolvam armamentos de grosso calibre. Em Votuporanga a gente pretende, né, foi sinalizado positivo, foi feito um orçamento na época, né, claro que estava no final do mandato, e a gente está aguardando, né, mas isso é positivo, né? Claro que a nova administração acabou de assumir, existe um tempo aí para se regular, tem a questão, né, do dinheiro público, como vai ser empregado, né? A gente está aguardando, já temos uma reunião marcada com o prefeito também para estar discutindo também esses assuntos, mas é algo que a gente vai ter em Votuporanga, vai trazer para o policial. A gente já tem uma central que fica na prefeitura, mas a gente quer trazer para o policial que está, né, no dia a dia, no 24 horas de serviço. Tá? Então, ele com essas imagens, ele vai conseguir identificar de forma objetiva quem é a pessoa que está depredando, danificando um bem. Né? A gente teve uma época atrás, aí, o pessoal colocou fogo no coqueiro ali na rua Ceará, se não estiver enganado. Com isso daí a gente vai conseguir identificar a pessoa, o policial que vai ao local, ele vai ter alguém que está olhando essas imagens e está passando para ele a informação de forma imediata. Então essa ação é muito mais cirúrgica. O policial ele vai conseguir pegar essa pessoa e responsabilizar essa pessoa. Até as imagens vão servir como prova da conduta praticada. Então, assim, a nossa ideia é acabar com a impunidade em algumas questões, a diminuir alguns danos que acontecem ao patrimônio. Tá? Então, a gente tem, às vezes, aquele acúmulo de pessoas nas quintas-feiras, né? Que a gente tem um policiamento reforçado por conta desse movimento das feiras, que gera esse movimento de pessoas. A gente teve alguns delitos ali, e isso vai facilitar essa ação policial, vai tornar muito mais objetiva, e essas pessoas que estiverem ali para cometer crime, dano, né, vão ser responsabilizadas sim. E as câmeras nos radares também são importantes para vocês, então, né, capitão? O senhor comentou, por exemplo, se ocorre um furto, vocês têm acesso a essas imagens para saber que caminho ele saiu da cidade ou para qual bairro foi, por exemplo? Sim, é extremamente importante, principalmente as câmeras que possuem o sistema OCR, que faz a leitura de placas. Isso para nós é uma ferramenta muito bem-vinda, funciona muito bem, tem a sua eficiência já comprovada. Então, esse sistema é um sistema que vem para ajudar a segurança pública, tá? E a população. Tá? Então, está sendo feito um estudo, tá? Inclusive a gente tem em Fernandópolis câmeras que têm essa tecnologia, tá? E Votuporanga pretende sim ter. Tá? A gente já conversou com o pessoal da Secretaria de Trânsito, né, o Moreno, tá, que foi policial militar, sabe como funciona, sabe das necessidades. Isso está andando bem, tá? Então a gente vai desenvolver muito essa questão aí na área de segurança pública. Vocês tá? têm utilizado essas câmeras também para elucidar acidentes de trânsito, em cruzamentos, por exemplo? Sim, contribui sim. Tá? Então essas imagens são muito interessantes para elucidar essa questão também de acidente, quem deu causa,
semáforo, né? Então isso aí contribui. Qual a avaliação da PM, capitão, quanto aos radares e redutores de velocidade em geral? Eu acho que é muito bem-vindo, né? Eu sei que tem gente que não gosta, né, no caso do radar, vai controlar a velocidade, redutores. Isso é bem-vindo para a gente diminuir não só os acidentes, mas a letalidade dos acidentes, que é a nossa maior preocupação, tá? Infelizmente, em Votuporanga, nós temos um número elevado de acidentes. Ele caiu muito por conta da pandemia, diminuição desse fluxo de veículos. E esse número é principalmente entre os períodos da hora do almoço, né, o período da manhã que o pessoal tem que trabalhar, o horário de almoço e horário que o pessoal está voltando do trabalho. Então, são horários que tem o maior movimento, é onde a gente vai ter o maior número de acidentes. Votuporanga é uma cidade muito bem sinalizada, até impressiona essa questão, né, porque a gente tem um número grande de acidentes, mas uma cidade muito bem sinalizada e organizada no seu trânsito, né? Então, a gente às vezes senta para tentar entender como isso acontece, né? Alguns acidentes são inexplicáveis, né? Tem acidentes que a gente vê lá que é inexplicável. Falo, nossa, como que a pessoa conseguiu bater o veículo nessa situação? Mas assim, essa questão dos radares, redutores de velocidade são muito importantes para a gente diminuir essa letalidade no trânsito. Então, a gente tem muitas pessoas que morrem, são atropeladas, pessoas que estão em alta velocidade, colidem o seu veículo lá e morre, né, mata a pessoa ou morre alguém que está no veículo. Então, a gente tem essa preocupação, sim, a gente quer diminuir. O nosso principal problema são motocicletas, então a gente tem um número muito grande de acidentes envolvendo motocicletas, né? Então, de uma forma geral, de cada 10 acidentes que nós temos, pelo menos 7 envolvem motocicletas, até pelo número de motocicletas que nós temos na cidade, é um número muito grande. Então, é uma preocupação grande, a gente quer evitar a letalidade, que essas pessoas morram nesses acidentes, tá? Essa é a nossa principal preocupação. Para coibir esses acidentes, então, capitão, o senhor comentou que a estrutura nossa do trânsito é positiva, né? É positivo. Seria mais conscientização, talvez, ou ainda faltam alguns dispositivos? Nós temos ainda programas de conscientização, né? A própria Secretaria de Trânsito, nesse período anterior, também vinha apresentando alguns programas de conscientização das pessoas nesse trânsito, principalmente dos pedestres, né, que estão trafegando nas faixas, para que o motorista ele tenha essa consciência. Mas às vezes são cruzamentos, a gente observa o quê? Muitas vezes tem um trânsito muito intenso, se fecha um cruzamento, se fecha o sinal do pare para a pessoa cruzar, ele está aguardando e aquele cruzamento fica parado. Quem está subindo ele acaba esperando para não fechar o cruzamento. No entanto, a motocicleta que vem pela lateral, ele não está observando, por vezes, essa questão do trânsito que está parando e alguém pode estar cruzando ali na frente, é onde a gente tem um acidente. É um exemplo que a gente tem aqui que acaba acontecendo. Às vezes o motociclista ele sobe ali na lateral, ele não está atento ao que está acontecendo no trânsito e acaba colidindo. Muitas vezes é uma colisão forte, às vezes ele vem rápido, tá? Então é uma colisão, tá até na sua preferencial, né? Mas então pode ser uma questão de experiência, né? A gente conversou muito até com o pessoal, na época o Sargento Denis do Tiro de Guerra, a gente conversava muito, ele era uma pessoa muito preocupada nessa questão dos atiradores, que muitos utilizavam motocicleta e muitos, né, acabavam se acidentando. É uma preocupação do pessoal do Exército também essa questão dos jovens, que eles têm fazendo tiro de guerra, que está ali com a sua carta recém-tirada, inexperiente, né, e muitos utilizando de moto. Então, uma das causas que a gente observa é essa questão da experiência do condutor, de observar o trânsito, de fazer a leitura do trânsito para evitar, né, essa colisão, e por vezes até a imprudência. Então, às vezes, o motociclista ele quer fazer manobras, ele quer, né, então ele acaba sendo imprudente em algumas questões e acaba causando o acidente. Quais são as principais infrações encontradas hoje no trânsito de Votuporanga? Os principais motivos, assim, uso do celular, a pressa, o que vocês observam? O uso do celular é algo que é muito constante, então, assim, eu diria que é uma das principais infrações que nós temos aqui, é o uso de celular. Muitos acidentes acontecem em decorrência do uso do aparelho celular, principalmente de aplicativos sociais. Então, a pessoa ela quer fazer o uso do aplicativo social, dirigindo o seu veículo, está respondendo lá WhatsApp, respondendo um Facebook, então, dirigindo. Então, assim, já falar no celular já é difícil, né? Já é uma infração e já é difícil para a pessoa conduzir de forma atenta, né? E quem diria o cara digitando ou mandando um áudio pela rede social, né? Então,
é algo que pode colocar como primeiro lugar aí nessa questão de fiscalização, né? São feitas autuações nesse sentido. Sinal vermelho, né? Muita gente deixa de respeitar o semáforo e é muito variado a questão das infrações aqui em Votuporanga, tá? Mas seriam os principais. Recentemente, o senhor divulgou um balanço das ações da Polícia Militar em 2020. Nós comentamos aqui no início do programa, foram mais de 62 mil ações. Quais dessas situações o senhor destacaria? As ações policiais, elas envolvem toda a ação policial que ele tem contato com a população através de operações ou através de abordagens. Então, tudo isso é registrado. Tudo que é registrado pelo serviço policial é onde nós temos esses números de ações policiais. Então, campanhas de auxílio, então o policial que vai prestar auxílio em determinadas campanhas, como recolhimento de alimentos, operações realizadas. Então, todos esses números entram nessa questão de ações policiais, atendimento à população, tudo isso daí vai entrar nesse número de ações policiais. E qual, capitão, na análise do senhor, o número de roubos e furtos em Votuporanga em comparação com outras cidades? Aqui acontece mais, menos, até em proporção, né, de tamanho? A cidade de Votuporanga é uma cidade que cresce muito, muito rápido, de forma ordenada. Tá? Então, a gente observando esse crescimento acelerado que nós temos em Votuporanga, né, que não para, é uma cidade que continua crescendo muito. E em comparativo com cidades que têm muito mais tempo que Votuporanga, nossos índices aqui são muito bons, são muito baixos, tá? Pela população, né, pelos valores que circulam na cidade, por conta desse crescimento acelerado, nós temos assim números muito positivos, tá? Então, se a gente for traçar comparativo com cidades que têm muito mais tempo que Votuporanga, né, Votuporanga vem muito bem nessa questão, tá? Então, são índices que são muito bons. Mas quais seriam os crimes que mais consomem a atenção da PM hoje? Hoje, o que mais consome a nossa atenção acaba sendo o tráfico de drogas, tá? Então, na questão de prisões. Então, se você colocar número de prisões, a maioria vai ser relacionada ao crime de tráfico de drogas. Se você colocar dos delitos que nós temos, roubo, furto, né, que nós temos, nós podemos aqui apontar que 90% gira em torno do tráfico de drogas. Tá? Então, muitos roubos que nós temos é para alimentar o vício, né? São roubos simples na maioria das vezes. Tá? A gente tem, quase na sua totalidade, são roubos comuns, né? Um celular, bicicleta, são pequenos objetos, coisas pequenas, R$30, R$20, valores baixos. Nós temos... Infelizmente, os roubos que nós temos, né, ou felizmente, né, porque são menores, né, é um índice baixo, mas relacionado a questões poucas, né, são poucos objetos, são coisas de pequeno valor, que servem para alimentar, muitas vezes, o vício pelo tráfico de drogas. Então, assim, o tráfico de drogas é algo que consome nosso tempo, né, não só na questão criminal de forma geral, porque acaba abastecendo a questão do tráfico, mas também nas prisões. Mas, assim, o empenho principal, né, se a gente for colocar em números de atendimentos, né, acaba entrando um acidente de trânsito. Né? Então, por isso é uma preocupação nossa reduzir essa questão do acidente, porque a gente vai ter um empenho menor do policial nessas questões e vai aumentar a preocupação com questões criminais. Tá? Bom, nós estamos recebendo aqui hoje nos estúdios do programa Coletiva da TV Unifev o capitão da Polícia Militar, André Navarrete. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva da TV Unifev, o nosso programa semanal de entrevistas. Hoje a gente recebe aqui em nossos estúdios o capitão da Polícia Militar de Votuporanga, responsável pelo atendimento em 8 municípios aqui da nossa região, capitão André Navarrete. Capitão, a gente estava falando sobre prisões e números de 2020, né? Quais são os principais motivos das prisões de menores hoje em Votuporanga? Também em torno do tráfico de droga. Então, assim, a gente tem muitos menores envolvidos com o crime de tráfico de droga. A gente tem vários delitos que envolvem menores, furto, roubo também, que tem participação de menores aqui na cidade. Tá? Porém, o número maior acaba sendo com envolvimento no tráfico de drogas. Tá? Esse ano a gente teve 200 quilos, né, de drogas apreendidas aqui em Votuporanga. Então, assim, é uma quantidade grande, né, de entorpecente, isso só pela Polícia
militar daqui do batalhão do 16º, aqui da 3ª Companhia de Votuporanga. A gente, por vezes, tem apoio, né, do pessoal do BAEP, que nos apoia aqui, né, em situações mais cirúrgicas na cidade, tá? Então, a gente acaba tendo um envolvimento maior de menores com o tráfico de drogas. Esse ano que você comentou seria 2020? Isso, 2020. Ah, sim, 2020. dentro desse balanço, né? Sim, 2020. Capitão, quanto ao uso de armas de fogo, ainda tem muita dúvida, né? Em 2020 foram 21 apreensões. Quanto que elas são permitidas? A maioria dos casos, a arma não é registrada, ela acaba sendo de uso permitido pela legislação, mas ela está de forma irregular, tá? Então, nós temos casos que a pessoa é detida no porte ilegal, porém ela tem até o registro da arma. Porém, a situação que ela se encontra não é amparada pela lei, tá? Então ele está cometendo um crime, tá? Isso é registrado, mas a maioria dos casos que nós temos é totalmente irregular. Então a pessoa ela não tem o registro do armamento e ela não tem, por vezes a arma é permitida, de uso permitido, não é de uso restrito, mas ela não tem esse registro do armamento, tá? Não tem a procedência, não tem registro, tá? Essa é a maioria dos casos. Outros casos já é com a arma com a numeração suprimida, né, ou raspada, então a pessoa já raspa, já suprime, aí ele vai entrar na questão do uso restrito da arma, tá? E já é mais grave essa situação, tá? Não cabe fiança, já é uma situação um pouco mais grave, tá? Mas via de regra a pessoa não tem nenhum registro, ela tem a arma muitas vezes de uso permitido, mas não tem um registro e nem tem o porte do armamento. A gente fala de porte e posse de arma, né? Qual que Sim. seria essa diferença, capitão? O porte, ele está na rua, ele está portando o armamento junto do seu corpo, tá? A posse é na sua residência. Então a pessoa tem o registro lá da arma, tá? Ela tem a arma em sua casa, tá? Então ela tem essa posse do armamento dentro da sua residência, tá? E o porte, ele está carregando consigo o armamento na rua, tá? Em local público, na rua, fora do local que a arma deveria estar. Quanto à utilização na zona rural, existe alguma diferença na legislação? Não, a pessoa ela tem a sua residência, a pessoa que tem o registro legal, ela tem a sua residência. Quando ela vai fazer o transporte, ela tem que fazer a guia de transporte da arma, a pessoa vai para um stand, então ela tem que levar toda essa documentação, tá? Tem que estar com ela toda essa documentação para fazer esse transporte do armamento, para que ele faça, a pessoa quer fazer um treinamento num clube de tiro, quer fazer, ele pode transportar sua arma, mas ele tem que ter a documentação para isso, tá? Então é muito importante que a pessoa busque essas documentações para que não incorra num crime do porte ilegal de arma de fogo. Capitão, 2020 também ficou conhecido pelas eleições, né? Como foi esse trabalho da Polícia Militar durante as eleições? Tiveram muitas ocorrências? Durante as eleições a gente empenhou 100% do nosso efetivo policial, então todos os policiais que nós temos, não teve férias, não teve afastamento, o efetivo completo a gente empenhou nas eleições, geralmente para ter, a nossa preocupação maior é com a eleição municipal, que normalmente é a que dá mais trabalho, que os ânimos são mais acirrados, então nas disputas municipais é onde a gente tem maiores problemas com relação à eleição, tá? De forma geral foi muito tranquila, então das eleições que eu pude trabalhar, foi uma eleição bem tranquila, tá? Eu acho que acredito até por conta da pandemia, o pessoal evitou de ficar aglomerando, principalmente no resultado, na divulgação do resultado, que a gente ainda teve um problema, né, do TSE de divulgar os resultados, que se estendeu por um longo período, né? Então, se fossem outras situações, eu acredito que nós teríamos um transtorno muito grande nos locais, né, de apuração, por conta que ia ter muita gente lá aguardando, candidatos. Mas esse ano foi um ano bem tranquilo. Esse ano de 2020, nessa questão das eleições, foi um ano bem tranquilo para nós. A gente teve acionamentos de viaturas, denúncias inúmeras, o que é normal, o que acontece em toda a eleição, mas a gente não teve nenhum registro grave, a não ser em Valentim Gentil, que nós tivemos lá um certo, né, confronto entre pessoas que eram de legendas divergentes. Então, assim, a gente teve lá que atuar de uma forma mais incisiva, mas o pessoal acatou todas as ordens que foram passadas no local, né? Não tivemos assim maiores transtornos lá. Então, assim, de forma geral, a eleição foi muito tranquila em 2020. Recentemente, a PM ela fez uma grande operação em um evento aqui em Votuporanga sobre o uso de pipa com cerol, que é um problema tradicional, né, que a gente tenta resolvê-lo, né? Como que foi esse trabalho?
A população contribui muito para essa ação, então assim, é muito importante que a população participe da segurança pública da sua cidade. Para nós, toda informação que chega é muito bem-vinda e a gente tem mais tranquilidade para planejar e para desenvolver qualquer ação policial, qualquer operação policial. Então, é importante, nessa questão, a participação da população foi muito bem-vinda. Tá? A gente pôde traçar alguns caminhos que o pessoal faz, alguns locais que o pessoal estava empinando pipa, né? Foi empenhada a questão da inteligência policial também nessas questões. Tá? Então, a gente conseguiu atuar de forma mais objetiva e conseguir coibir essa prática. Né? Infelizmente, o cerol é algo que, né, a linha chilena, que coloca em risco aí, né, principalmente o motociclista, então a gente procura ao máximo evitar, né, que essas pipas, essas linhas fiquem aí pela cidade e causem uma lesão grave aí num motociclista. Capitão, outra situação foi entre o final do ano e o começo desse ano, a gente teve altos registros de roubo de motocicletas. O que aconteceu? Foi uma quadrilha específica? A gente no final desse ano, nesse mês de dezembro, a gente teve um número um pouco maior nessa questão de furto de motocicletas. Foi preso uma quadrilha que estava praticando, inclusive, 4 motos recuperadas nessa prisão, que atuavam entre Cardoso e Votuporanga. Então, a pessoa foi presa nesse caminho, tá, de Votuporanga para Cardoso, foi feita uma perseguição, um acompanhamento policial a essa pessoa, e aí é onde a gente conseguiu chegar em outras motocicletas. Tá? Ainda esse mês a gente teve outra prisão com mais 2 motos que foram recuperadas, tá? Que foram furtadas ainda esse mês, já conseguiu recuperar. A gente no início teve uns 3 furtos e 2 foram recuperadas com uma prisão, né, de mais 2 indivíduos também que são envolvidos nessa questão de furto de motos. Então, a questão do furto de veículo, principalmente motocicleta, é uma preocupação nossa. O policial está sempre atento, está sempre orientado a estar realizando abordagens com vistas a coibir esse tipo de prática. É possível dizer de onde era essa quadrilha, de onde eles vinham? Olha, alguns eram de Cardoso e outros eram de Votuporanga. Tá? Então, a gente teve essa segunda prisão que a gente teve, também foram 2 indivíduos, um era de Cardoso e o outro também era de Votuporanga. Então, às vezes a pessoa ela acaba cometendo delitos nas 2 cidades e acaba transportando objetos entre as 2 cidades. E os donos de motocicletas, então, capitão, o que eles devem fazer para evitar tanto furto quanto roubo? A pessoa vai para trabalhar, deixa essa moto em algum lugar, assim, o que ela tem que prestar atenção ali? Infelizmente, o que a gente observa é que muitas vezes até a pessoa deixa a chave no contato da moto. Então, a pessoa estaciona a moto na rua e deixa a chave lá na motocicleta, até com o capacete, né? Então, assim... Um convite. Isso. Os policiais são orientados, quando o policial ele vê uma situação como essa, ele chama o proprietário, né, e orienta ele, olha, não pode deixar a chave no contato, o capacete, você está lá dentro, a pessoa vem e furta a sua moto. Né? Então, a gente procura orientar a população para que eles tenham esse cuidado, tá? Principalmente na madrugada, à noite, deixar motocicleta para a rua, então sempre ter um local adequado para estar colocando essa motocicleta. Tá? Infelizmente, a pessoa normalmente não tem seguro, né, desse veículo, né? A pessoa que tem motocicleta normalmente não tem o seguro. Então, para ele evitar que ele tenha esse transtorno de ter o seu veículo furtado, né? Muitas vezes a pessoa está pagando, né, por aquele veículo, né? Às vezes trabalha ali para pagar, para ter a sua moto ali e tem o veículo furtado. Tá? Então, é muito importante que ele cuide desse veículo, que ele tenha um cuidado, tá? Evite deixar a chave no contato, por mais curto que seja o período que ele vai, às vezes, eu só entrei para pegar um pão aqui na padaria e voltei, a minha moto não estava lá, tá? Então, não deixe a chave no contato da motocicleta, tá? Procure guardar ela, estacionar de forma adequada. Quem tem, né, tranca, cadeado, tudo isso ajuda, né, para evitar que o seu veículo seja furtado. E às vezes a gente está tão distraído, né? É bom prestar atenção também em volta, né, capitão? Percebeu Sim, alguma também. cena ali que possa estar acontecendo? Né? Sim, sim. Capitão, quanto à segurança em residências, o que as pessoas podem fazer para coibir a ação dos bandidos? Nós temos inúmeras ferramentas para coibir a questão do furto à residência. Então, nós temos empresas que fazem monitoramento, cercas elétricas. Então, só que assim, é um investimento que a pessoa tem que realizar na sua residência. Então, questão de janelas que são devidamente trancadas, fechadas.
Então, normalmente, quando a pessoa ela vai praticar o furto, ela procura facilidade. Então, normalmente, o criminoso ali que está buscando praticar um furto à residência, ele vai buscar o que é mais fácil para ele entrar, para ele praticar o furto. A questão de informações também é muito importante. Então, é importante que a pessoa ela tenha cuidado com o que ela fala que ela tem na casa dela, de valores, de bens, de objetos, pessoas que ela contrata para fazer serviços na sua residência, é importante que ela tenha cuidado, né, do que essa pessoa vai ter conhecimento, do que essa pessoa vai ter acesso. Então, o mais importante, né, é que a pessoa ela tenha esse cuidado com a sua residência. Tá? É um crime muito complicado, que mexe também com a questão psicológica, porque a segurança nós entendemos que é um local seguro, que é o seu local de segurança, é a sua casa. Então, a gente sabe o transtorno que isso gera para a pessoa. Tá? Então, o policial ele tem essa empatia, sabe do transtorno que isso gera. Muitas vezes os objetos que são furtados não são objetos de valores materiais, são objetos de valores sentimentais. Então, nós já tivemos casos aqui em que prendemos uma pessoa que praticou 7 furtos e os objetos foram recuperados. E essas pessoas chegavam na delegacia e viam lá objetos simples, então um violão antigo, então o rapaz chegou lá, viu, chorava. Ele chorava, né? E aquilo ali materialmente não tem valor nenhum, mas para ele tem um valor imenso, então, que era de família. Então, assim, para o policial, quando a gente realiza essa prisão e recupera esse objeto, é gratificante, né? Ver que a pessoa teve aquele seu objeto recuperado, né? Mas é importante que as pessoas adotem medidas de segurança. Tá? Uma questão muito importante que ajuda na questão, principalmente do furto à residência, é a questão da vizinhança solidária. Então, as pessoas, né, se reunirem, criarem grupos, né, de um cuidar do outro, então eles cuidarem da segurança entre eles, isso é muito importante e tem um diferencial. Principalmente nas informações que são passadas. Então, por vezes, a pessoa ela coloca lá um sistema de segurança, coloca uma cerca e ele está sozinho, não está nem aí para ninguém que está do lado dele. Então, a população tem que mudar essa mentalidade. Então, a segurança pública, ela faz parte de todo mundo tem que contribuir com a segurança. É importante que a gente, às vezes, fica tão preso em redes sociais que deixa de ter o contato pessoal com a pessoa, com o vizinho. Então, tem pessoas que moram tantos anos e não sabem nem quem que é o vizinho dele, né? Então, assim, é importante que se tenha essa preocupação da comunidade, dos bairros. Tá? Isso contribui, isso daí a gente tem números, isso daí é eficiente, esse sistema. Tá? Então, ajude muito, porque vai criar dificuldades para aquele que deseja praticar algum delito. Principalmente a informação que é transmitida para a Polícia Militar. Então, por vezes, os moradores eles veem uma situação suspeita ou até ocorreu já o furto e a pessoa está fugindo do local. Tá? É importante que a pessoa ela consiga transmitir o máximo de informações possíveis para o policial. Tá? Então, o simples fato, era um carro prata. Aí não se sabe o modelo do carro, não se sabe se o que a pessoa está vestindo, se tem placa, não tem informação nenhuma, apenas um carro prata. Isso dificulta a ação policial, tá? Depois que o crime aconteceu. Agora, se ele tem mais informações, olha, é um Gol prata com adesivo no vidro, isso já ajuda em muito o policiamento, né? Então, ele vai, quando ele é notificado do que aconteceu e tem essas informações, essa prisão é muito mais fácil de acontecer. E esses objetos têm uma possibilidade maior de retornarem para o seu proprietário. Capitão, e quanto às saídas temporárias em datas especiais, as saídas temporárias de presos, como o senhor avalia essa situação? É uma preocupação nossa, então a saída temporária é uma preocupação nossa da segurança pública para estar planejando a questão de segurança. A gente sabe que muitos não retornam, né? E também existe a preocupação de aumento de alguns delitos. Né? Então, é uma preocupação da segurança pública quando se tem a saída temporária. Vocês têm realmente esse aumento? Esse mês de dezembro nós tivemos esse aumento e, assim, é muito rápido. Então, existe, assim, uma preocupação na questão da segurança pública para se evitar que esses crimes aconteçam.
Uma outra situação também que aflige muitas famílias são as falsas ligações de sequestros. Aqui em Votuporanga isso acontece. Quais seriam as recomendações? O que você aconselha? Porque geralmente são ligações no meio da noite, Sim. que a mãe atende, o pai atende. Como é que funciona? Infelizmente a gente tem esse tipo de modalidade de delito também, tá? Que se busca tirar dinheiro da pessoa através de um sofrimento, né, psicológico, principalmente por conta de um parente ou um ente querido, né, que se passa, né, para enganar a pessoa. Então, assim, é muito importante que a pessoa tenha calma, evite de se passar informações, né? Então, muitas vezes a pessoa atende naquele desespero, vê a pessoa chorando do outro lado e fala nome, chama pelo nome, e ele mesmo, a própria pessoa, a própria vítima, dá as informações para o criminoso, para que ele continue, né, para que ele fortaleça ainda mais a sua história e convença melhor a vítima. Então, assim, a gente pede que as pessoas tenham calma, tá? Eu já tive parentes que, né, já foram vítimas dessa situação, graças a Deus não chegaram ao ponto de dar o dinheiro, mas sofreu, acreditou realmente no que estava acontecendo. Tá? Então, assim, é importante que a pessoa tenha calma, tá? Tenha calma, busque o contato com a pessoa, com o celular da pessoa. Se não conseguiu esse contato, comunique à Polícia Militar, através do 90, a Polícia Militar vai dar todo o apoio a essa pessoa, tá? Então, isso é muito importante, tá? Eu já pude acompanhar algumas ocorrências desse tipo na prática, em local, tá? Então, isso gera um choque muito grande, principalmente o que a pessoa coloca em redes sociais. Então, tenha muito cuidado com o que se coloca em redes sociais, tá? Muitos criminosos utilizam de informações de redes sociais, tá? Vou dar um exemplo prático aqui. Tinha uma pessoa que sofreu esse tipo de crime, né? Foi vítima desse tipo de crime, e o criminoso, ele falava que ele tinha um apelido X, né? E ele falava para nós, não, mas só a minha esposa conhece esse apelido, né? Aí eu perguntei para ele, falei, mas você tem uma rede social? Tem? Alguém comentou, sua esposa já não comentou na rede social te chamando? Já. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tá? Procurar manter a calma. Eu sei que é difícil, tá? Normalmente, quando uma pessoa recebe essa ligação, a pessoa do outro lado está desesperada, transtornada, gritando. Então, assim, é muito importante que a pessoa mantenha a calma, faça contato com a Polícia Militar. A gente vai dar todo o apoio necessário, tá? O criminoso, ele vai fazer de tudo para que a pessoa não desligue o telefone, para que ele não saia da linha, tá? Mas é importante que a pessoa tenha calma e faça contato, sim, com a Polícia Militar. Capitão, e como que o senhor analisa a legislação brasileira para combater a impunidade, tantos esses crimes aí que a gente comentou no programa? Eu acredito que, né, a questão da legislação ela vem evoluindo, né? A gente tem representantes aí que se preocupam com essa questão para se evitar a questão da impunidade, né? Nós temos muitas ferramentas para pessoas que respondem, né, a crimes ou processos, né, para que ela esgote todos os meios, né, até a sua prisão. Nós temos, a nossa legislação permite que a pessoa tenha, né, N recursos aí para estar buscando o seu direito, né, para comprovar que ela não praticou o seu delito, e assim, né, isso pode se estender por mais tempo. Então, assim, eu vejo como uma evolução. Eu acredito que o Brasil é preocupado com essas questões. Nós temos representantes que são preocupados com essas questões da nossa legislação, né? E é constante mudança. Como a nossa sociedade avança, né? O sistema legislativo também tem que evoluir, tá? Então, eu acredito que o trabalho que nossos representantes estão fazendo é com vistas a garantir que não haja impunidade ou diminuir essa impunidade. Capitão, a Polícia Militar de Votuporanga, como você comentou, é muito elogiada realmente pela imprensa também local. E como os cidadãos de bem podem colaborar ainda mais com esse trabalho de vocês? Fornecendo informações. Então, assim, participando de forma ativa da segurança pública. Todos os locais que eu vou, as reuniões que eu participo junto com a população, às vezes a gente participa lá de reuniões em bairro através da Vizinhança Solidária. E é muito importante, eu deixo muito frisado que eu estou de portas abertas para todos. Então, a pessoa que quiser ir lá conversar comigo, a gente está de portas abertas, pode ir lá na companhia, na sede lá da companhia. Nós vamos receber todo mundo, né? Então, até brinco, falo assim, ó, as pessoas só vêm quando tem problema. Aconteceu tal problema, aí que procura a gente, mas a gente está lá. Às vezes a pessoa está passando lá na frente, eu gostaria de tomar um café aqui com o comandante,
estamos de portas abertas, a gente fica muito feliz com essa participação da população. A gente tem buscado essa aproximação, conversado com vereadores, porque a gente observa que, às vezes, muito da necessidade da população, eles passam para o seu representante, né? Às vezes passa para o vereador traz para a gente a demanda e a gente vai atrás para estar conversando com esse pessoal. Então, eu quero deixar claro que a gente está de portas abertas, tá? Recebi já alguns moradores de bairros que contribuíram e muito para a segurança, que a gente pôde passar informação. Então, o que eu já conversei com algumas pessoas, nós não temos bola de cristal. A gente tem registro, tem números estatísticos, fazemos o planejamento com base em dados e informações que nós temos. Se essa informação não chega para nós, a gente tem dificuldade para planejar o policiamento de forma mais eficiente para o que aquela população necessita. Tá? Então, um exemplo aqui prático. Às vezes furto à residência, às vezes a pessoa deixa de registrar um furto. Então, tive lá a residência furtada, um objeto furtado, mas não vou atrás porque isso aí não vai dar em nada, então às vezes a pessoa deixa de registrar. Para nós, aquele número não existe, então porque não tem esse dado, não tem esse número. Tá? E se a população não procurar a gente para informar essa questão dessa necessidade, nós também não vamos saber. Então, assim, é muito importante que a população participe de forma ativa. Às vezes, no bairro está acontecendo determinada situação, mas se não tem um registro, ou se a população não vem nos trazer esse problema, a Polícia Militar não tem conhecimento do que está acontecendo. Sim. Então, assim, é muito importante que a população converse com a gente. Os policiais, eles estão na rua, eles estão abertos a todo tipo de conversa, são muito receptivos à população de bem. Então, a gente pede que a pessoa participe da sua segurança, da sua residência, do seu bairro, da sua cidade. Capitão, e nós temos também muitas mulheres, homens que têm interesse de entrar para a corporação, se tornar colega de trabalho de vocês. Então, vamos explicar, pessoal, como que se tornar um policial militar? A pessoa ela tem que querer muito, né? Tem que ter isso como... né? Querer esse tipo de profissão, é uma profissão muito desgastante, tá? Que tem os riscos, nós temos os riscos que são inerentes à profissão. Tá? Por mais que a gente adote medidas, né, de segurança, temos treinamento para atuar em diversos tipos de ocorrência, tá? Esse risco sempre vai existir. Tá? Então, é uma ilusão, a gente às vezes fala assim, é uma ilusão entender que nós, dependendo do treinamento que você tiver ou da situação que você tiver, não vai ter risco nenhum de acontecer algo, né, com você, mas a gente diminui ao máximo. Então, os treinamentos policiais que nós temos, o método geral dia 1, né, que a gente aplica nas instruções, inclusive sou um dos instrutores do método, né, justamente para se buscar diminuir ao máximo esse risco para o policial, para a população. Né? Então, a gente busca ao máximo preservar o policial militar através de treinamentos constantes e para que ele tenha maior segurança na sua atuação, tá? Mas assim, a gente nunca vai conseguir zerar essa questão do risco. Então, assim, a pessoa que pretende entrar nessa profissão, ela tem que entender que é uma profissão que envolve um risco. Ela vai estar lidando com situações extremas, então a Polícia Militar é sempre a primeira a chegar em situações de risco, e ela tem que estar preparada para isso. Tá? Por isso que o nosso concurso ele é bem detalhado, tem inúmeras fases, principalmente a psicológica, a pessoa tem que ter um perfil, né? A Polícia Militar ela busca, né, nos editais, ela traça lá o seu perfil de pessoas que ela pretende, que vão suportar essa carga, né, de estresse, porque gera um estresse também. Tá? E a pessoa ela tem que entender que ela vai se deparar com situações complicadas na sua profissão. Tem situações bonitas também, né? Sim, Como salvar vidas de bebês, sim, que foi uma das coisas que você comentou, né, capitão? Não, tem situações muito gratificantes aqui na Polícia Militar. Tá? É muito, como eu falei, a questão de recuperar os objetos para a pessoa e ver a pessoa feliz em ter aquilo recuperado. Então, isso daí para nós é muito gratificante. É claro que seria muito melhor se a gente não tivesse o delito, né? Mas isso é um sonho nosso, né? Se conseguisse zerar todos os delitos seria maravilhoso. Mas é muito gratificante quando a gente consegue ajudar a pessoa, às vezes até numa ação social. Hoje mesmo, policiais lá foram atender uma desinteligência e conseguiram uma briga e viram que a família estava com uma necessidade muito grande,
né, e foram atrás, conseguiram cesta básica, né, tinha 5 filhos, a família com 5 filhos, né, a pessoa perdeu o seu salário, ela sofreu um golpe lá de um parceiro e perdeu o seu dinheiro, o seu salário que havia recebido, e aí os policiais conseguiram ajudar essa família. Então isso é gratificante para o policial, tá? Para a profissão isso é muito gratificante. O principal reconhecimento, a gente tem muitas ferramentas de reconhecimento da ação policial dentro da corporação, mas eu acredito que o maior deles é o da população. Então quando aquela pessoa ela reconhece aquela ação do policial, eu acredito que isso não tem preço. Tá? Eu, como comandante aqui da companhia, já pude receber alguns agradecimentos formais de pessoas, né, que foram atendidas pela Polícia Militar e fizeram questão de estender o elogio àquele policial que atendeu a ocorrência. Por vezes ela nem sabia qual policial que era, mas fez o contato com a gente e pediu para agradecer, né, do atendimento que ela teve pela Polícia Militar. Então eu acho que para nós esse é o maior prêmio. Tá? Para o policial esse é o maior reconhecimento, é o que dá maior satisfação para o policial. Então, por vezes, até na questão, né, que estava se discutindo da legislação, né, nós temos algumas questões aí que a pessoa ela tem um tempo para recorrer e às vezes fica em liberdade, mas assim, o policial ele nunca vai deixar de proteger a população. Então, ele vai atuar da mesma forma em todos os sentidos, né? Essa entrevista, então, chega ao fim, capitão. A gente agradece muito a sua presença aqui em nossos estúdios da TV Unifev. Eu que agradeço. Ao Wender também, que esteve aqui comigo, em mais um Coletiva da TV Unifev. Você continua acompanhando a nossa programação. Semanalmente trazemos diversos conteúdos para vocês. E também, se você desejar assistir aos programas anteriores, é só acessar o nosso YouTube. E para você que deseja, talvez, nos dar sugestões de reportagens ou de temas aqui do Coletiva, aqui está também o nosso WhatsApp. A gente fica por aqui e agradece a sua companhia. Até a próxima! We'll be right back.